Bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Saulo Moscoso e você está aqui na minha sala de oração, lugar onde a gente produz todos os nossos conteúdos a partir do lugar de oração. E hoje a gente vai tratar um assunto que tem deixado a todos nós muito tristes, que é o conflito que está acontecendo em Israel entre judeus e palestinos. Então, fica aí comigo até o fim desse vídeo, porque com certeza a gente vai aprender aí a origem, onde começa tudo isso aí, todo esse conflito, toda essa revolta, infelizmente toda essa violência. E eu tenho certeza que nós vamos, por meio da palavra, encontrar a melhor atitude que Deus espera a partir de nós, cristãos, servos de Deus, obedientes à sua palavra. Amém? Fica aí que esse vídeo começa agora. Bom, nos dias de hoje estamos vendo aí, infelizmente, mais uma vez o conflito em Israel, estamos vendo aí a Palestina lançando mísseis sobre Israel, estamos vendo cidadãos árabes que moram dentro de Jerusalém atacando judeus e tudo isso é muito triste. Mas de onde vem tudo isso? Onde começa tudo isso? Qual é a origem disso? Então em Gênesis 12, Abraão recebe ali o primeiro contato, do nosso Deus Pai, e é quando Deus convida Abraão a sair de Ur dos Caldeus e seguir para uma terra que o Senhor mostraria a ele mais na frente. E assim Abraão fez e começa ali a jornada de Abraão. E na sequência ele chega até Canaã. Canaã, uma terra formada por 7 nações. E nações que vieram de Cão, filho de Noé. Então essa é a origem ali daquelas 7 nações que compunham ali a Canaã. Lá estava Abraão morando já há 10 anos e tinha uma promessa da parte de Deus que iria multiplicar Abraão, iria multiplicar o povo a quem Abraão estaria à frente. Então Deus usa os elementos da natureza, mostra a ele as estrelas no céu, mostra aí os campos. Então Abraão tinha toda uma palavra de Deus de que ele seria multiplicado. Mas 10 anos haviam se passado, ele em Canaã, e ele ainda não tinha conseguido gerar filhos com Sarai, a sua esposa. Passados os 10 anos, Sarai tem aí uma crise de ansiedade ou uma agonia, uma impaciência, e ela confronta Abraão, Abrão no caso, e diz assim, olha, até hoje Deus não me permitiu ter filhos ou te dar filhos, Abrão. Então, eu quero te dar aqui a minha serva Agar para que você se deite com ela e produza aí um filho que nós vamos tentar construir aí a nossa família, a nossa herança, levantar aí o nosso herdeiro para dar continuidade à nossa linhagem. E assim, Abraão faz, ele se deita com Agar e Agar fica grávida e pouco tempo depois ela dá à luz a Ismael. Nessa época, Abraão tinha 86 anos exatos quando Ismael nasceu. Veja que o Senhor trouxe aí uma promessa, ele fez aí uma aliança com Abraão, chamou Abraão quando Abraão tinha 75 anos. E aí Ismael nasce aos 86 anos ali, de Abraão, e aí começa toda essa história, tá aí a origem. Alguns anos na frente, quando Abraão tinha exatamente 99 anos, o Senhor aparece uma vez mais a Abraão e desta vez vem para fechar ali, para firmar uma aliança. É inclusive nessa oportunidade que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, simbolizando ali então o início ali da entrega daquilo que Deus havia prometido. Então Deus disse, olha, eu vou agora te dar um filho. E Abraão pensa assim, mas Senhor, eu já sou um velho, eu já tenho uma idade muito avançada, Sarai também já tem uma idade bem avançada, como que a gente vai conseguir isso? Não seria melhor o Senhor levantar Ismael, meu filho, como meu herdeiro? E o Senhor diz, não, eu vou te dar um filho, mesmo na sua velhice, eu vou te dar o filho da promessa, e vai nascer de Sara. E ali Deus cumpre a promessa. Quando Abraão completa 100 anos, então nasce Isaque, o filho da promessa, exatamente 25 anos depois do dia em que Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Então a gente vê aí alguns indícios bem interessantes, A gente começa a perceber algumas coisas que estão embutidas nisso aí e que acaba lá na frente gerando uma grande guerra. A gente vê, por exemplo, Sarai agitada, levando Abrão a se deitar com a escrava, com a serva dela, gerando Ismael, e aí todo um contexto se desdobra em cima disso, um relacionamento ruim entre Sarai e Agar, é claro, e aí há um isolamento inicial de Agar e Ismael, e depois Deus tem misericórdia e retoma, Quando
Isaac nasce, é claro que já acontece ali um ciúme da parte de Ismael, um ciúme da parte de Agar, e as coisas começam a partir de então ficar tensas. Então você vê que Ismael, ele foi criado ali, ele se desenvolveu ali, né, numa situação já bem difícil, já bem complicada, já bem limitada. E mesmo quando Deus firmou a aliança, né, com Abraão ali, quando ele tinha 99 anos, pouco antes de Isaac nascer, o Senhor disse, olha, eu não vou levantar Ismael como o seu herdeiro, eu não vou fazer uma aliança, que assim como eu fiz com você, Abraão. Eu vou abençoar Ismael a seu pedido, eu vou fazer com que ele cresça, com que ele se torne um povo numeroso, eu vou dar a ele sim 12 príncipes, a palavra nos diz isso, mas a minha aliança eu vou firmar com Isaac. Deus não quis fazer com que o herdeiro de Abraão fosse da escrava, fosse um filho que nascesse de uma mulher escrava, mas de uma mulher livre como Sara, não é? E Deus tem os seus propósitos em tudo isso. Para a gente se situar, vale a pena lembrar que Ismael representa os árabes e Isaac representa os judeus. Quero também trazer mais uma vez à nossa memória que a cidade de Canaã era composta por 7 nações que eram, por sua vez, eram descendentes de Noé, né? Descendentes do seu filho ali, Cão. Então, 400 anos passados, né, ali em relação ao povo de Deus, o povo do Senhor, né, que era escravo ali do Egito. Então, 400 anos finalizados ali em relação à sua escravidão, eles foram liderados por Josué para a terra prometida, para Canaã. E vencendo Canaã, expulsando aquele povo dali, o que é que acontece? Israel se estabelece ali na terra prometida. E é aí que está a origem do problema, né? Quando a gente para pensar que a Terra Prometida é justamente esse lugar onde o povo de Deus avançou saindo da escravidão e conquistou. A pedido, a mando do Senhor, melhor dizendo, não é? Então, a origem de tudo é aí. 70 anos depois de Cristo, o povo judeu, ele começa a ser espalhado por sobre a terra. E aí fica ali apenas um grupo remanescente de judeus que depois é somado a outros povos de outras nações que começam a ocupar aquela terra. E aí passa a viver ali com os judeus. Essa união dos remanescentes dos judeus ali em Israel e os outros povos que vêm dão origem ao povo palestino. Em 1948 é declarada a formação do Estado de Israel e as nações árabes em volta não ficaram nem um pouco satisfeitas. E de lá para cá nós temos visto aí muitas guerras, muitas mortes, nós temos visto aí o terrorismo crescendo e essa é a origem desse problema, desse litígio entre judeus e palestinos, que tem tido aí uma grande repercussão nos dias atuais. Existe também todo um cenário político por trás, né, dos dias atuais, desse conflito atual, né? O ex-presidente Donald Trump, ele tinha ali uma aliança, né? Por meio dele foi feita aí uma aliança com os Estados Unidos, Israel e os Estados Unidos, onde os Estados Unidos protegia Israel. Quando o Donald Trump saiu, então essa aliança é finalizada. E aí um reflexo disso, a gente vê aí o novo presidente americano, Joe Biden, ele é um presidente que governa debaixo do progressismo, então ele quer estar bem com todo mundo, o desejo dele é estar bem na fita com todo mundo, então ele não tem assim uma opção por Israel, ele não está preocupado com Israel, a posição dele é: eu espero que os palestinos se resolvam aí com os judeus, é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu quero é estar bem na fita com todo mundo. E a gente sabe que recentemente, inclusive, o Biden enviou aí recursos para os palestinos. É óbvio que a mídia, né, atual, uma mídia nada confiável, né, eu não me refiro a todos, mas a grande parte da mídia, né, tendenciosa, ocupa aí os nossos meios de comunicação e de pesquisa, né, mostrando que Israel seria culpado, que Israel, né, gerou tudo isso, né, como se Israel não precisasse se defender. Né, o que aconteceu nesses dias é que, né, os palestinos lançaram aí mísseis tentando atacar Israel, né? De fato, alguns mísseis chegaram a vencer aí o Iron Dome, né? Que é o sistema de proteção aí de Israel, o sistema antimísseis, né? O mais avançado do mundo, mas o Iron Dome protege 90%, né? Uma pequena porcentagem acaba
né, entrando ali na defesa, furando a defesa e causando dano, né, matando pessoas, e isso aconteceu nesses dias. Da mesma forma, Israel, para tentar se defender, atacou ali Gaza, os lugares onde estavam sendo lançados, né, os mísseis. E aí é claro que a mídia pegou isso, a mídia tendenciosa, não toda ela, mas grande parte da mídia acusa Israel como se Israel tivesse que ser bombardeado e não tivesse que fazer nada para se defender. Fim das contas, tudo isso é muito triste porque são vidas sendo ceifadas. A gente vê, por exemplo, cidadãos árabes que moram dentro de Jerusalém atacando judeus na rua, né, em plena luz do dia. Então, assim, é um descontrole total e geral. A gente sabe que Deus não quer nada disso para o seu povo, não quer isso para os palestinos, não quer isso para os judeus. Deus não quer nada disso, né? E nós, como cristãos, qual seria a nossa posição diante disso, né? A nossa posição é orar, como sempre, é buscar a vontade do Senhor. Está escrito no Salmo 122, prosperam aqueles que amam a Jerusalém, né? A palavra nos ensina que nós devemos amar a Jerusalém, que nós devemos orar pela paz nos muros de Jerusalém, que nós devemos guardar ali aquela cidade, guardar aquele povo. É uma instrução direta do Senhor ali em algumas partes da palavra, e aí a gente tem aqui, claro, o exemplo que eu já citei do Salmo 122. É muito importante que a gente tenha isso em mente. É óbvio que as pessoas têm as suas opiniões, eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua opinião, mas no fim das contas nós precisamos saber o que a palavra fala a respeito, e a nossa opinião deve estar debaixo daquilo que é a vontade expressa do Senhor, né, colocada, explicitada por meio das Escrituras. Então a nossa posição quanto cristãos é orar por judeus, orar por palestinos, pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas e que toda essa violência chegue ao fim. Mas é importante para nós sabermos onde começou tudo isso, né? E aí, esse vídeo eu fiz questão de deixar claro aqui para você que isso é muito antigo, isso começa lá em Abraão, né? Isso começa lá nessa conquista da terra prometida, né? Aquilo que Deus chama de terra prometida, né? Então nossos olhos têm que estar sim voltados para Jerusalém, é o lugar onde Deus está fazendo as coisas. A partir de Jerusalém nós temos que ter ali os nossos olhos voltados para aquilo que está acontecendo, porque Deus tem comunicado conosco a partir desse lugar. É claro que essa terra prometida não pertence a judeus, não pertence a palestinos, mas pertence ao Senhor, né? É o estabelecimento do governo do Senhor, é o lugar onde Ele está fazendo nascer os sinais, Ele está comunicando conosco aquilo que Ele está fazendo, cumprindo a própria palavra. É claro que a gente tem que ter também aí um coração, não é, bem quebrantado em relação à situação dos palestinos, sim, né? Muitas pessoas que eram crianças, elas cresceram vendo aí atrocidades, vendo, né, os seus pais morrerem nesses conflitos. Então o ferido vai ferir, o machucado vai querer machucar. Qual é a saída? O povo de Deus se levanta, ora, clama e Deus abranda os corações. Deus levanta, suscita a capacidade do povo se perdoar. É claro que esse conflito aí a gente não sabe o que vai acontecer, não sabemos quais são os próximos passos, mas quanto cristãos nós precisamos conhecer essa história e olhar para Cristo e também cumprir aquilo que a palavra nos diz. Então, prosperam os que amam Jerusalém, vamos guardar os nossos irmãos, vamos orar pelos palestinos, vamos buscar, né, com os joelhos dobrados a paz que somente o Senhor pode nos dar. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a parte profética desse conflito. É bem importante que a gente saiba também essa segunda parte, tá bom? Se esse vídeo te abençoou, eu espero que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e faça um comentário para que a gente possa aí conversar um pouco. É importante saber o que está no seu coração, a visão que você tem disso. Tudo isso nos ajuda a crescer espiritualmente e mutuamente, tá bom? Deus te abençoe. Shalom.